Boa tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vamos dar início a mais uma semana, né, das nossas aulas virtuais, tá? Então, hoje, nós vamos trabalhar esse texto da página 126, tá? Então, ele é um texto verbal e também ele é infográfico, né, através de figuras que nós temos aqui, né? Tem algumas figuras que você tem que prestar bem atenção nas figuras. Quando a gente vai ler um texto, a gente olha tudo, tá? Antes até de ler o texto, a melhor coisa que nós devemos fazer, a primeira coisa, é observar as imagens, né? Que é a parte infográfica do texto. São as imagens. Essas imagens, todas elas dizem algo. Às vezes está lá nas entrelinhas do texto, tá? Mas todas elas falam algo sobre as imagens que tem, né? A parte infográfica. Por quê? Senão não teria. Seria um texto somente verbal. Não teria a parte infográfica dele, né? Então, quando vocês forem ler em casa, daí vocês observem bem as imagens do texto para, às vezes, tem alguma pergunta lá no estudo do texto que está se referindo às imagens, às partes infográficas do texto, tá? Então, você já se perguntou de onde vem a água que você usa para beber, tomar banho e escovar os dentes? Um dos problemas mais importantes nos dias de hoje é a escassez de água no mundo. Mas, se fosse possível extrair água do ar, será que o problema da falta de água seria resolvido? Leia o texto a seguir e descubra. A água que vem do ar. Na falta de chuvas, ninguém precisa passar sede e nem depender da dessalinização do mar. Um processo caro e de logística complexa. Conheça a região no meio do deserto chileno que tira água do ar sem gastar um pingo de energia. Muito importante, né? As imagens aqui, você observa bem as imagens. Entre a longa cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, no país mais esticado do mundo, está o maior deserto latino-americano, o chileno Atacama. A aridez domina a região. Os municípios próximos são quase 1.500 quilômetros de extensão, onde a média de chuvas é de 1 milímetro ao ano, com áreas onde a água fica sem cair por séculos. Nesse mar de sequidão fica a região de Coquinho, no município de Xumbungo, que é banhado pelo mar e onde choveu apenas 5 vezes em todo o ano de 2013. Na área, a média histórica de chuvas é de apenas 100 milímetros ao ano, contra 1.500 milímetros em São Paulo, por exemplo. Mas, ao contrário da capital paulista, aqui não falta água. É possível tirá-la do ar. Como será, né, gente? O que acontece em Coquinho é que faltam chuvas, mas sobram nuvens
hiperúmidas. São as nieblas costenas que se formam sobre a orla, se movem em direção ao continente e acabam aprisionadas por uma serra, um fenômeno chamado de Camanchaca, as chuvas horizontais. Que maravilha, né? A Caramanchaca acontece em condições muito específicas de geografia, clima e correntes marítimas, e é bem comum ao longo do litoral peruano e chileno. Essa neblina é composta por minúsculas gotas de água que, de tão leves, se mantêm suspensas no ar. Se a nuvem encontrar algum tipo de obstáculo, as partículas de água se chocam umas com as outras e começam a se concentrar. Alcançam então peso suficiente para cair, virar gotas de água e deixar um rastro de umidade por onde passam. Nas regiões em que o fenômeno acontece, é comum encontrar árvores eternamente encharcadas e animais com os pelos molhados o tempo todo. A umidade é visível por aqui. Nas altitudes, entre 600 e 1.200 metros, onde o fato é mais intenso, a vegetação é abundante e frondosa, ao contrário das zonas em que as neblinas costeiras não acontecem, o que tem solo seco e pouca flora. Foi observando esse contraste que há 50 anos, pesquisadores da Universidade de Chile tiveram uma ideia de a água não cair das nuvens. Será que daria para pegá-la de dentro delas? Assim nasceu a ideia dos atrapanieblas. Em português, algo como capta-nuvem. Artefatos criados para tirar literalmente água do ar. As engenhocas são simples, basta esticar malhas de polietileno de alta densidade, parecidas com as que são usadas para proteger plantações do sol, de até 150 metros de largura, entre dois postes de madeira ou aço. A neblina passa pela malha, mas os fios de plásticos retêm parte da umidade, que condensa, vira água e escorre até uma canaleta que leva a um reservatório. Veja mais no info, aqui na parte infográfica, tá? O negócio é barato e eficiente. Cada metro quadrado da malha capta, em média, 4 litros de água por dia. Meu Deus. E um atrapaniebla de 40 metros quadrados custa entre R$ 1.000 e R$ 1.500. Não, reais não. De 1.000 a 1.500, acho que é dólar, né, gente? Para melhorar o modelo e 100% sustentável. Não atrapalha a flora e a fauna e funciona durante quase o ano todo, o que torna possível planejar a produção de água
de água. Mas não para por aí. A verdadeira vantagem é que os atrapanieblas não utilizam luz elétrica, diferentemente de outros métodos caros da obtenção da água em regiões secas, como a dessalinização do mar. Eles não precisam de energia para funcionar. O vento trata de espremer as nuvens pelas malhas e a gravidade cuida de carregar a água até os baldes perfeitos. Muito bom, né? Só que eu acho muito sacrifício. Infelizmente, o projeto não é replicado no mundo todo, por causa das condições necessárias de clima e temperatura. Mas países como México e Peru também utilizam a técnica. No árido estado de Querétaro, na região central do México e nas secas áreas costeiras do Peru, que inclui a capital Lima, onde a média anual de pluviosidade é de menos de 10 milímetros, mas cuja umidade relativa do ar é 98%. O projeto já funciona em larga escala. O maior complexo de malha do mundo, contudo, localiza-se em Tóquio, Guatemala. São 60 captadores que, ao todo, compõem uma rede de 1.440 metros quadrados e captam quase 4.000 litros de água diariamente, abastecendo cerca de 30 famílias, sem gastar energia. É muito bom, gostei, só que eu acho muito sacrifício, né? Mas antes nós parar mesmo, né? A água com abundância. Então, vamos ao estudo do texto. As hipóteses que você levantou antes de ler o texto se confirmaram após a leitura? Antes de ler, de acordo com a visualização das imagens, né? A parte infográfica do texto, de acordo com o título, foi aquilo que você pensou que era o texto realmente, de que o texto iria falar? 2 linhas. 2. Os autores iniciam o texto citando o local onde o fenômeno Comanchaca ocorre e onde surgiu a ideia dos atrapanieblas. Letra A. Em que país o mecanismo desenvolvido foi aplicado? 2 linhas. B. De que maneira os autores se referem a esse país no início do primeiro parágrafo? 2 linhas. C. Em sua opinião, por que ele se refere a esse país dessa maneira? 3 linhas. Terceira, o texto lido apresenta algumas palavras e expressões em espanhol que são desconhecidas. Explique os termos indicados a seguir com base nas informações do próprio texto. Letra A, nieblas costeras. B, Camanchaca. E C, atrapanieblas. O texto lido apresenta algumas palavras e expressões em espanhol que são desconhecidas. Explique, isso aí você não vai saber, né? Deixem 4 linhas. Quarta, de acordo com o texto, os atrapanieblas
apresentam diversas vantagens. Quais são elas? 4 linhas. B. Por que não é possível empregar a técnica dos atrapalhebras no mundo todo? 2 linhas. Quinta. O texto de divulgação científica lido é acompanhado por um infográfico, gênero que mescla linguagem verbal e não verbal, como ilustrações, gráficos e mapas. Predominantemente expositivo, cujo objetivo é mostrar as etapas ou funcionamento de algo. Letra A. O que esse infográfico mostra e que elementos o compõem? Isso aí, acho que vocês acharam dificultoso para responder, viu, gente? Eu respondo com vocês, não esquentem. Deixem 4 linhas. B. De que maneira o texto verbal convida o leitor a visualizar esse infográfico? 2 linhas. C. Como o texto verbal se relaciona com o não verbal nesse infográfico? Claro que eu vou responder, isso é bem difícil. Deixem 3 linhas. D. Releia o trecho a seguir. Essa C é melhor você deixar 4 linhas. A neblina passa pela malha, mas os fios de plástico retêm parte da umidade, que condensa, vira água e escorre até uma canaleta, que leva a um reservatório. Veja mais no info, lá nas imagens. Podemos afirmar que esse trecho A. contradiz as informações presentes no infográfico. B. abrange as informações presentes no infográfico. C. resume as informações presentes no infográfico. E, de acordo com a sua resposta, as questões anteriores, como o infográfico auxilia na compreensão do texto? Será que as imagens, às vezes alguns mapas, facilita a sua interpretação do texto? Sim ou não? Por quê? Deixem 4 linhas. C. O texto curto, que aparece logo após o título, recebe o nome de linha fina. Ela pode aparecer em outros gêneros publicados em revistas e jornais. A. Qual é a função da linha fina? Também vou responder, com vocês. B. Em quais outros gêneros podemos encontrar uma linha fina? 3 linhas, vou responder também com vocês. 7ª. Os autores do texto, a água que vem do ar, não são especialistas no assunto, mas jornalistas da revista em que o texto foi publicado. Letra A. Em sua opinião, isso diminui a credibilidade do que foi escrito? Justifique sua resposta. Para você, uma pessoa não é especialista na área, mas ele entende bem. Você acha que isso aí dificulta o seu entendimento no texto, porque ele não era especialista na área, faltou algo para ele explicar melhor? Na sua opinião, sim ou não? Justifique. B. Considere 2 linhas. Considere agora o veículo em que esse texto foi publicado. O fato de ter sido publicado na revista Super Interessante interfere na credibilidade das informações? Só porque foi nessa revista? Sim ou não? Por quê?
Oitava, releia um trecho do texto e responda as questões. Na área, a média histórica de chuvas é de apenas 100 milímetros ao ano, contra 1.500 milímetros em São Paulo, por exemplo. Mas, ao contrário da capital paulista, aqui não falta água. É possível tirá-la do ar? A. Que recursos os autores do texto utilizaram nesse trecho para falar sobre a quantidade de chuva na região do Coquimbo, de modo que o leitor, não especialista no assunto, compreendesse a informação. Assinale a alternativa correta e justifique sua resposta. Citação de um especialista. B. Comparação. C. Resultado de uma experiência. A que você assinalar, você vai justificar por que você assinalou. Daí deixa em 4 linhas. B. Por que os autores utilizaram a cidade de São Paulo para ilustrar o exemplo dado? 4 linhas. Não souberem, eu respondo. C. Os autores afirmam que, apesar de chover pouco em Coquimbo, não falta água nessa região. Que palavra do trecho indica essa oposição de ideias? Que palavras do texto? Oposição de ideias, adversativa, né? 2 linhas. 9. Releia o trecho abaixo. Diferentemente dos outros métodos caros de obtenção de água, em regiões secas, eles não precisam de energia para funcionar. O verbo trata de espremer as nuvens pelas malhas. E a gravidade cuida de carregar água até os baldes. Perfeito. Infelizmente, o projeto não é replicável no mundo todo, né? Por causa das condições necessárias de clima e temperatura. Né? Cada região tem o seu clima e a sua temperatura. Nesse trecho, que palavras expressam o posicionamento dos autores a respeito dos atrapalhebras? Eles são favoráveis ao uso dessa técnica? 4 linhas. Responderei com vocês. 10. Que características do texto permitem classificá-lo como um texto de divulgação científica? Já vimos uns 3, né? Eu acho que com esse já são 3 ou 4, que nós vimos de texto de divulgação científica. Deixem 4 linhas. 11. Neste capítulo, você leu 2 textos de divulgação científicas. Só foram 2. Nós já vimos outros para trás. Cientistas usam ração com barata para alimentar peixes. A água vem do ar. Compare-os, tá, os 2. Compare-os e converse com seus colegas sobre as... Não, essa aí não vai fazer, porque nós não estamos em aula presencial, né? Deixa 10 para 11 para lá. Tá? Então, vamos fazer somente até a página 129. Preste bem atenção. Você vai ler o texto que começa na página 126, vai até a 127, prestando muito bem atenção na parte infográfica do texto, que são as imagens. Depois você vem para o estudo do texto, 128 e 129, até a questão 10. Então, nossa aula será, eu acho que é amanhã, né? Terça-feira, não.
quarta-feira, né? As duas primeiras. Na quarta-feira, essa atividade nós só vamos revê-la segunda-feira. Não, nós vamos revê-la só segunda-feira, porque é o dia que nós só temos uma aula, tá? Então, na próxima terça-feira, eu vou fazer a correção. Mas receberei até segunda-feira, às 17 horas, essa atividade no meu PV, tá? Respondam as que vocês souberem, as que não souberem, deixem em branco, para segunda-feira. Ah, não, segunda-feira já é a nossa. Então, eu só receberei até sexta-feira, às 17 horas, essa atividade aqui, tá? Do texto. Por conta que na segunda-feira já é a nossa aula que nós vamos fazer a correção, tá bom? Quem não mandar até sexta vai perder os pontinhos, tá? Porque todas são avaliativas. Gente, uma boa tarde a vocês, tá? E até quarta-feira, se Deus quiser.